Então, estamos considerando, né, agora, casos de rectas que não são nem verticais nem horizontais. Estamos querendo ver se é possível construir rectas sem pontos racionais. Então, vou considerar inicialmente rectas que passem pela origem. Então, vamos lá. Então, vamos considerar linhas que passem pela origem. Então, nós sabemos que linhas que passam pela origem são da forma mx, m, um número real. Estou pedindo que m seja diferente de zero para ya, si m igual a zero, então essa linha coincide com o eixo x, e o eixo x é uma linha que contém pontos racionais. Então, tiremos esse caso, m diferente de zero. Então, será que é possível construir rectas que passem pela origem, que não contenham pontos racionais? De fato, sim. É possível, sim, e basta exigir que m seja um número irracional. Então, o teorema é o seguinte: suponhamos, né, que ele tenha que ele seja uma recta de equação mx mais k. M diferente de zero, k qualquer número real. Mas vamos estudar inicialmente o caso em que k seja igual a zero. Nesse caso, a linha passa pela origem. Ah, mas professor, já estamos violando, né, o que nós queríamos. Porque 0, 0 é um ponto racional. Mas, bom, tudo bem. Mas, então, eu vou pedir agora o seguinte. Salvo o ponto 0, 0, dá para construir linhas que passem pela origem, que não contenham pontos racionais. Então, mudei o problema. Então, salvo 0, 0, será que dá para construir linhas que não contenham pontos racionais, além desse ponto? Sim. E basta exigir que m seja um número irracional. Então, por cada m irracional, nós temos uma linha, Lm. E essa linha tem equação mx, y igual a mx. Então, vamos lá. Então, se m é irracional, isto aqui é verdade. Então, vamos provar isso. Para provar isso, vamos usar uma técnica. A técnica é, bom, vamos supor que 8 não é verdade. Se 8 não é verdade, assumindo que m seja um número irracional, então vamos, se 8 não é verdade, então L tem pelo menos um ponto racional. E esse ponto racional é diferente de 0, 0. Então L tem um ponto racional. Então estou fixando um M. Vou fixar um número irracional. Então fixei. M está fixado, M sendo um número racional. E considera a linha, né, associada a esse valor de M, associada no sentido de que a equação dessa linha é a equação y igual a mx. Então vamos supor que 8 não é verdade. Se 8 não é verdade, então existe um ponto, pelo menos dessa linha, que é um ponto racional. E esse ponto não é 0, 0. Então digamos que esse ponto é o ponto de coordenadas SR. E esse ponto é um ponto racional. Esse é diferente de 0, porque se esse 0 obriga que ele seja 0, 0 e não pode. Então, esse é diferente de 0. Como esse ponto está na linha, então a segunda entrada se relaciona com a primeira, segundo a equação da linha, ou seja, R igual a M vezes C. Como esse é diferente de 0, tu pode multiplicar ambos lados dessa expressão por o número 1 sobre S. Aplicando a lei associativa, né, do lado direito, tu encontra que
M é igual a R sobre S. Como R é um racional e S também é um racional, então M é um número racional. Mas, opa, como assim? Aí eu provei então que M é a vez um ponto que se expressa, um número que se expressa como quociente entre inteiros, mas também não é quociente entre inteiros. Aí é falso. Então chegamos numa contradição. Então a contradição surgiu por supor que essa expressão 8 era falsa. O sea, não era verdade. Então essa expressão 8 deve ser verdade. Qualquer que seja M. Porque M é um racional qualquer, porém fixado. Beleza? Ok. Então, é possível, sim, construir linhas no plano cartesiano que não contém pontos racionais. Então, uma linha que passa pela origem não contém pontos racionais se a inclinação da linha é um número racional. É um número irracional. Né? Aí ficou de tarefa, ficou a tarefa, né? A tarefa que deixei para os meus alunos é considerar o caso em que as linhas não passam pela origem. O sea, traslações de linhas que passam pela origem. E aqui um K diferente de zero. Ficou de tarefa. Qual é a condição que tem que ser imposta nesse caso para que tais linhas não contenham pontos racionais? Poderia ser que o próprio K, né, seja um racional. Beleza. Aí ficou. Então, esse aqui é um exemplo, né, de curvas no plano cartesiano que não contém pontos racionais. E aí, eu comecei esse exercício com uma motivação e apresentei para eles, né, um material que é aqui, ó. Aqui entrei na Google Sala de Aula e apresentei esse material aqui. E pedi, né, para eles, né, fazerem essa leitura desse material. Vamos lá, vamos deixar que carregue, né? How to find rational points, like your job depends on it. Da Quanta Magazine, né? Isso uma leitura que pedi para eles, né? De como tu trabalho poderia depender, uma leitura, de como tu trabalho poderia depender de saber se é possível construir curvas com pontos racionais ou não. De encontrar pontos racionais, né, sobre curvas. Eu pedi para eles, né, fazerem essa leitura aí. Então vamos lá. O outro exercício, né, que analisamos foi o círculo unitário. Né? Então, o círculo unitário é um exemplo de uma curva no plano que contém uma infinidade de pontos racionais. Né? Então, aqui neste caso, não tem jeito. Essa curva terá uma infinidade de pontos racionais. O que é o S1? Vamos lá. Então, esse S1 é o conjunto dos pares ordenados cuja distância a 0, 0 sempre é 1. Então, esse aqui, por exemplo, é um pontinho do plano cartesiano que sempre se mantém a distância fixada de 0, 0 de uma unidade. Então, vamos deixar esse pontinho, né? O rastro desse pontinho, olha aqui, o rastro dele, ele deixa um rastro, né, quando se movimenta. A curva, aqui, esse pontinho se movimenta, ele deixa um rastro,
uma huella digital, né? Pá, pá, pá. Essa curva é chamada o chamado círculo unitário. Então, todo ponto que está sobre esse objeto geométrico tem a propriedade de geométrica, né? De estar sempre a distância fixa de 0, 0 de uma unidade. Algebricamente, todo ponto que esteja sobre essa curva satisfaz a condição de que a suma dos quadrados das entradas desse par sempre dá 1. Então, tem a propriedade geométrica que diz que esse ponto está a distância de 0, 0 de uma unidade e está a propriedade algébrica que diz que todo ponto desse objeto é tal que a suma dos quadrados das entradas desse par é igual a 1. Então, sobre esse conjunto, há 4 pontos racionais óbvios, que seriam os intersectos dessa curva com os eixos de coordenadas. Então, esse pontinho aqui, o pontinho 1, 0, esse pontinho aqui, que seria o pontinho 0, menos 1, esse pontinho aqui que estou chamando do polo norte, seria 0, 1, e esse pontinho aqui, que seria o ponto menos 1, 0. Esses 4 pontos são os 4 pontos racionais óbvios, que chamei de óbvios. Estou marcando aqui, que se ven más marcados ahí. Ok. De fato, há mais pontos racionais sobre o círculo unitário. Há mais pontos racionais. Por exemplo, o par 4 quinto, 3 quinto, o par 3 quinto, 4 quinto, são exemplos, né, de pontos racionais que são diferentes de aqueles óbvios. E pode-se provar que esses pontos estão no círculo unitário através daquela propriedade, né? Isto aqui te queda 1. 16 sobre 25 más 9 sobre 25. E isso dá 1. Sumando essas frações dá 1 e, portanto, esse ponto está no círculo unitário. Mas e agora? Aí faríamos o quê? Para detectar mais pontos. Então, vamos lá. Como detectar mais pontos nessa... Primeiro analicemos uma propriedade. Por exemplo, se esse pontinho está aqui, esse pontinho está no S1, a partir desse pontinho eu posso criar mais outros 3 pontos que estão também no círculo unitário. Por exemplo, se está aqui, opa, este aqui seria, digamos que esse aqui fuera P1, e digamos que esse aqui fosse P2. Eu posso construir esse aqui menos P1, o outro ponto que eu posso construir é menos P2, e o outro ponto que é esse aqui. Então, a partir de P, eu posso criar mais 3 pontos que estão também sobre a circunferência unitária. Esses 3 pontos são os simétricos de P com respeito ao eixo Y, o eixo X, e com respeito à origem, que seria o ponto antipodal. Beleza? Então, vamos lá. Então, seriam os simétricos. Olha só, aqui está P. Olha aqui, P. E a partir de P, eu crio, né, outros 3 pontos que também estão sobre a circunferência. Isso aí me permite, né, me concentrar, por exemplo, em um arco de círculo ligando 2 pontos aqui, ó.
É mais fácil falar. Então, isso me permite o seguinte: ou eu encontro os pontos racionais sobre esse arco, ou eu encontro os pontos racionais sobre esse arco. Então, aqui arco 1, arco 2, ou eu encontro os pontos racionais neste arco, arco 3, ou finalmente eu encontro os pontos racionais neste arco. Esse arco está ligando o PN, né, que é o ponto de coordenadas 0, 1, com o ponto de coordenadas 1, 0. Beleza? Então eu me posso concentrar num desses arcos para encontrar pontos racionais no círculo unitário todo, porque uma vez que eu encontro, por exemplo, se esse cara é um ponto racional, então eu encontro a partir desse ponto os pontos racionais simétricos desse ponto, que também são pontos racionais. Então é isso aí. Então vamos lá. Então, para fixar uma ideia, digamos que para fixar uma ideia, onde que está? Então, digamos que eu me concentro neste arco aqui. Eu me concentro neste arco de circunferência. Esse arco está ligando o ponto de coordenada 1, 0 com o ponto de coordenada 0, 1. Então, olha só. Esse arco aqui é o gráfico, né, de uma função. O gráfico de uma função f sendo a função cuja fórmula é raiz quadrada de 1 menos x quadrado, x entre 0 e 1. Uma vez que tu sabe isso, tu poderia pensar no seguinte: já que esse arco é o gráfico de uma função, aí tu poderia pensar no seguinte: então eu quero encontrar pontos racionais nessa curva. Então bastaria eu pegar um x racional e pensar na saída desse x. E pensar, né, que se a saída é racional, então se a entrada é racional, então a saída é racional. E tu poderia pensar que dessa forma se construem pontos racionais, mas é falso. Um contraexemplo é o seguinte: por exemplo, pega um meio aqui. Analisa a saída desse meio. Então vamos lá. Se pega um meio aqui, a saída a um meio, associo o número f1 meio, e isso seria 1 menos 1 quarto, seria 4 menos 1, seria 3 sobre 4, isso seria aqui raiz de 3 sobre 2. Isso aí não é um número racional. Por quê? Porque o numerador é a raiz quadrada de 3, e raiz quadrada de 3 pode ser provado. Fato, tarefa, é um número irracional. Então, isso aí, mesmo que saibamos, né, de que esse arco é o gráfico de uma função e tenhamos a fórmula dessa função, não é muito bom, né, considerar essa estratégia, né, de pegar no intervalo 0, 1 números racionais para esperar que a saída sejam números racionais, porque, por exemplo, se x igual a 1 meio, a saída é um número irracional. Então, temos que pensar em uma outra estratégia para obter os pontos racionais em arco. Então, beleza, deixo por aí. Eu quero que pensem numa estratégia eficaz para achar os pontos racionais nesse arco de círculo que está sendo mostrado na tela. Obrigado.